Achei mais prudente, quando a mensagem for longa, pregar em 2 domingos do que sair pregando de forma desesperada e corrida. Nós estamos pregando sobre o pastor João Batista. No domingo passado pregamos sobre endireitar as veredas. Hoje nós continuaremos o texto, nos ateremos apenas, acho que os três últimos versículos, 10, 11, 12, mas vamos ler o texto inteiro. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Paramos até aqui no domingo passado. E vamos dar continuidade hoje. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Feche seus olhos, vamos orar e falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai de amor, eu te louvo, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, sendo ministrados, Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Fala, Pai amado, aos nossos corações. Ministra, Deus, ministra, Senhor, a cada um de nós a urgência dessa palavra. Que nós possamos sair daqui nessa noite com os nossos corações incendiados, Deus, pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco. Para onde nós iremos, Deus? Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens vida em si mesmo. Longe do Senhor tudo é morte. Tu é a luz que ilumina as nossas mentes. Distante de Ti seremos como povo que anda em trevas. Ó Deus, ilumina, Deus, os nossos corações. Que a Tua palavra, Deus, de verdade seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Endireita as nossas veredas, Pai. Ó Deus, nos santifica. Nos prepara, Deus, para o dia em que o Senhor voltar para tratar com o Teu povo, para tratar com a Tua igreja, para tratar com este mundo. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Pai. Desperta a Tua igreja, Deus. Desperta aquele que está indolente, Senhor. Aquele que é relapso com a sua vida espiritual, Senhor. Aquele que está com a sua lamparina, Deus, sem azeite, quase por se apagar. Desperta o Teu povo, desperta aquele que dorme, Senhor. Coloca de pé, Deus. Faça brilhar, Deus, a nossa aurora, porque o dia já se vem chegando, Senhor. O dia vem, Senhor, e não há como, Deus, recuar. Não há ninguém, Pai, que possa impedir o dia da Tua vinda. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos guie, Deus, pelo Teu Santo Espírito, em direção ao noivo. Nós somos a noiva, nos adorna, Deus, nos purifica, embeleza a Tua igreja, Pai.
Enfeita a tua igreja, Senhor, com vestes de louvor. Tira de nós, Pai, o espírito angustiado. Senhor, derrama sobre nós óleo de alegria, Deus. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui, sobre aqueles que nos ouvem, Deus, das suas casas. Deus, eu te peço, eu te imploro, Senhor, eu te rogo nesta noite, que ninguém fique alheio à tua palavra. Joga por terra, Deus, todo valente que se levanta contra a ministração da tua palavra, todo incômodo, Deus, toda agitação, Pai, toda ação perturbadora do inferno, Deus, toda investida do demônio, Pai, contra a nossa vida, eu declaro pelo poder que, em nome de Jesus, cai por terra agora. Está repreendida toda ação satânica no nosso meio, todo empecilho, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, brada o nosso coração nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, querido? Como de costume, a gente vai fazer encaminhar essa pregação numa perspectiva expositiva. Eu vou fazer algumas inversões. Não vou começar pelo versículo 9, eu vou começar pelo versículo 10, que dá o tema dessa mensagem. Diz assim, ó, e também por essa semana a igreja sabe que eu tenho escrito alguns livros, e eu parei de escrever livro físico, e eu tenho escrito em formato digital, e eu subi eles para a Amazon, e muitos livros são dos sermões, né? Só que no livro tem muito mais coisas que não dá tempo de falar aqui, então eu desenvolvo mais no e-book. Então eu vou estar fechando o e-book dessa mensagem. O pessoal que faz parte do grupo da Pastoral vai estar recebendo um link para adquirir o e-book de forma gratuita, ok? Pastor, eu não faço parte do teu grupo. Não falo nada. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista, ele começa aqui com a figura de um machado, e indiscutivelmente, querido, ele apresenta um instrumento de julgamento. Não há nenhuma perspectiva confortável em um machado, não tem como. Você não tem como olhar para um machado e falar, nossa, que fofo, ele deve fazer o quê? Bolo? Não. O machado é um instrumento de violência, né? Você pode até olhar para um martelo com uma perspectiva tranquila de pregar um prego pequeno. No machado, não. O machado, ele é feito para cortar, ele é feito para ser usado de fato com violência, né? E ele é um instrumento de julgamento, e João Batista vai dizer que ele está posto à raiz das árvores. Veja lá em Atos 17, versículo 29, vai dizer assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos começar a limpar algumas interpretações equivocadas e errôneas que a gente arrasta pelo nosso tempo de cristandade. A gente cansa de usar esse versículo que nós usamos aqui em Atos, de dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e a gente costuma dirigir isso para os ímpios, como se tudo que eles estão fazendo agora, quando eles tiverem um encontro com Cristo, com o Senhor, né, assim, na verdade, Cristo nos limpa dos nossos pecados, mas como se Deus não estivesse levando em conta tudo que eles estão fazendo agora. Não. Pastor Sandro, mas eles estão no tempo da ignorância. Não, não estão. O texto é claro. O texto é claro. É só a gente olhar. Ele vai dizer que ele vai considerar um tempo em que as pessoas cuidavam que a divindade era semelhante a prata, ouro e pedra esculpida. E aí ele vai dizer que dessa época, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Porque que tempo da ignorância é esse? Era o tempo em que Cristo ainda não tinha se revelado.
Cristo ainda não tinha se revelado, então de fato eles poderiam ter uma dificuldade de compreender quem de fato Deus era e montar imagens para eles, porque a Bíblia vai dizer que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então de fato eles não tinham clareza de quem Deus era. Mas no versículo 31, no versículo 30 ainda, ele vai dizer: mas ele anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Esse agora não é hoje, esse agora foi em Atos. Então o tempo da ignorância encerra ali em Atos. O tempo da ignorância do mundo se encerrou quando Cristo chegou. Não há mais ignorância. Nós sabemos de Cristo, mas o mundo também sabe. O ímpio também sabe. A igreja está clamando o nome de Jesus. Não há ignorância. Não há. Esqueça isso. Tire o conforto do seu coração em achar que não há problema de você retardar a pregação do evangelho para o teu filho, porque ele está no momento de ignorância. Não, ele não está. Deus não levará isso em conta no dia do seu julgamento. E ele vai dizer que por conta dessa ignorância ter finalizado, ele já determinou o dia em que ele vai julgar o mundo com justiça. Todos serão julgados de forma justa, porque ninguém mais é ignorante. E você pode dizer assim: mas aqueles das tribos, esses aí a gente já trabalhou aqui na escola bíblica, em que Deus promove os seus meios de revelar o Filho a ele, mas ninguém será julgado de forma injusta. E por que ninguém será julgado de forma injusta? Porque ele julgará por meio do homem que ele destinou. E ele deu certeza disso. Ele vai dizer no texto de Atos: ressuscitando ele dos mortos. Mude o seu coração, irmão. Mude a sua perspectiva em relação ao seu parente que ainda não se converteu a Jesus Cristo. Não, ele está no tempo de ignorância. Não, não está. Não está. Tudo que ele está fazendo agora, Deus está considerando. Ele não está ali. Ele não está tratando, diz assim: não, tudo bem, eles estão na ignorância. Não, essa tratativa não existe. O momento da ignorância encerrou em Atos. Acabou. Ninguém mais é ignorante. Ninguém mais é ignorante. Então, João Batista vai dizer que o machado está posto à raiz das árvores. Todas as árvores têm um machado expostos à sua raiz. Eu não sei se você fez a unha do seu pé, você mulher, ou se você está com o sapato fechado porque não deu tempo de fazer a unha. Olhe para os seus pés. Olhe para os seus pés. Há um machado posto aos seus pés. Há um machado posto à raiz de cada um que está aqui nessa noite. Há um machado que está posto à raiz da tua família. Há um machado que está posto à raiz dos teus filhos, deste mundo, porque esse machado está posto à raiz de todas as árvores. Esse instrumento de julgamento está nos nossos pés, está no nosso caminho, está na nossa vida. E a Bíblia, ela usa a metáfora da árvore várias vezes para falar do homem. Jeremias 17, 5 diz assim: diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Veja, Jeremias vai dizer que o homem que não teme ao Senhor, que não põe a sua confiança em Deus, ele é como a tamargueira. A tamargueira é uma árvore que vive no deserto, em regiões inóspitas. Ela se cansa, ela se fadiga em tentar buscar resquícios de água no solo, porque elas não confiam no Senhor. Elas confiam, esse tipo de pessoas não confiam no Senhor, confiam em si mesmo. A vida deles é dificultada
Mas a Bíblia vai dizer, Jeremias vai dizer, e Salmos vai dizer. A gente acha que esse texto é de Salmos, mas na verdade o Davi só está repetindo a palavra do profeta Jeremias. Ele vai dizer que esse homem, está lá no Salmo 1, versículo 3, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que quando vem a sua sequidão, a sua raiz vai até os rios e a água para que ele possa beber. Isso é maravilhoso. Tanto nós, filhos de Deus, como o ímpio que está longe do Senhor, somos comparados com árvores. O machado está posto à raiz de todas as árvores, queridos. E ele vai dizer que esse lenhador vai chegar com o seu machado e vai examinar cada árvore para ver se essa árvore produz um bom fruto. Ele examinará pé por pé. Eu tenho um tomateiro na minha casa e às vezes quando eu chego do trabalho há umas moscas que largam larvas lá e adoecem, e aí eu preciso ficar arrancando as folhas onde tem a larva, porque senão ela contamina a planta inteira. E eu vou tirando as folhas secas para não drenar, sabe, alimento da planta em vão. Há um exame, eu fico ali, né, às vezes olhando, arrancando, coisa de velho. Deus também, ele é velho, antigo, né? Ele gosta, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai examinar cada árvore e vai buscar em nós frutos que ele deseja. Não são frutos que nós achávamos que eram bons, são os frutos que ele quer. Ah, mas eu tenho frutos. Lembra quando Jesus vai até aquela figueira e ele não encontra os frutos? Mesmo que aquela figueira não estivesse frutificando fora do tempo, Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Nós precisamos dar os frutos, não aquilo que a gente acha que é bom, mas é aquele fruto que ele quer. É o fruto que ele espera. E é por isso que lá no versículo 7 e 8, que nós comentamos no domingo passado, João vai dizer para ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é à toa que João Batista vai olhar para aqueles fariseus e para os saduceus e vai chamar ele de raça de víboras, dizer que eles não produzem frutos dignos de arrependimento, porque o arrependimento ele é fruto de um coração que se quebrantou. É um sentimento que Deus projeta produz no nosso coração. As víboras não têm sentimento. As pessoas podem até usar, eu sei que tem gente, eu queria ter uma iguana. Você pode até usar como bicho de estimação, mas as víboras, os anfíbios, eles não têm no seu sistema nervoso uma área do cérebro que produza sentimento. A cobra não produz laço afetivo. O dono até acha que tem, mas não tem. É contra a fisiologia dela. Não é porque, não, a minha cobra é diferente. Não, a sua cobra não é diferente. Cobras não se relacionam com seres humanos de forma afetuosa. Pode ter uma relação ali de comodidade, mas você precisa estar sempre atento. Há um tempo atrás, eu não sei se você já viu no site, você já viu quando você abre o Google e aparecem umas matérias assim? E aí quando você clica na matéria, só tem 2 parágrafos, aí você clica, continuar lendo. É uns 20 continuar lendo. Meu irmão, é muito continuar lendo, que geralmente você desiste, você nunca chega no final. Ou então você clica no continuar lendo, desesperado, você vai ver o final, só que você já perdeu um montão de coisa. Bem, isso aí eu cliquei, nos 35 continuar lendo, eu li a história toda. Era uma mulher, eu estava com tempo. Era uma mulher que ela tinha uma piton. Ela criava uma piton. E ela tinha tanto carinho pela piton, aquela cobra imensa, ela dormia com a cobra. Ela dormia abraçada com a cobra. E aí, a partir de um momento, e ela alimentava a cobra, né, com ratos, pequenas coisas. E ela percebeu que depois de um determinado tempo, aquela piton parou de comer. Parou de comer. Ela não se alimentava mais de nada. E ela começou a ficar preocupada com aquela cobra dela. E ela dava o rato e a cobra nada. Dava comida e a cobra nada de comer. Ela ficou preocupada, levou a cobra até um veterinário. E aí quando ela chegou com a cobra no veterinário, eles fizeram tipo ultra, né? Sei, tinha uma ultra mesmo que fala, para ver se tinha alguma coisa dentro dela. E o veterinário percebeu que a piton ela estava vazia, já há muito tempo sem comer.
E ele percebeu que o estômago da cobra, se é estômago, não lembro, estava muito estendido. E aí o veterinário falou para a dona da cobra, ela falou assim, ela está há muito tempo sem comer, porque ela está se preparando para comer você. Ela está estendendo o seu estômago para te devorar. Ela não aceitou. Não, essa cobra me ama. Eu tenho ela há anos. Aí o veterinário falou assim, ela está se preparando para te matar. E aí ela foi para casa e o veterinário propôs algo para aquela mulher, que ela deitasse e ela colocasse tipo um manequim do tamanho dela, vestisse o manequim com a roupa dela e passasse um pouco de perfume dela e colocasse junto com a piton e prestasse atenção naquilo. E aquela mulher ficou olhando para aquela cobra e durante a madrugada aquela cobra começou a enrolar no manequim e estraçalhou o manequim, porque ela de fato não havia sentimento nenhum para aquela dona. É por isso que João Batista vai dizer para aqueles homens e compará-los à raça de víboras. Não há sentimento. No meio do povo de Deus há muitos como estes fariseus e saduceus. Seus corações, Deus me livre, vou editar essa parte. Seus corações, está repreendido, não são tocados, não se quebrantam, entram e saem da presença de Deus, nenhuma lágrima verte do seu olhar. No momento da adoração, o seu coração é inerte, é duro como uma pedra, frio como um iceberg, não há sentimento, não consegue ser tocado pela presença do Senhor. Isso quando às vezes o sentimento ainda é de rebeldia, porque a palavra de Deus é ministrada e é proclamada, e a pessoa está, mas eu não concordo. Só que aqui, queridos, eu não sou a mensagem, eu só sou o mensageiro. Deus é o dono da mensagem, eu só sou a voz, na verdade. Eu nem o mensageiro sou. A mensagem é Cristo, o mensageiro é o Espírito Santo. O que nós somos? Só a voz. Esse é o que Ele requer de nós. E a gente precisa se examinar e pensar se às vezes, por conta da nossa postura de resistência, de rebeldia, de estar sempre fechado a ouvir uma admoestação de Deus, naquele momento em que Ele clama e que Deus te chama ao arrependimento, quando nós analisamos os nossos pecados e nós permanecemos frios, duros, inertes como uma estátua, se nós não estaríamos classificados aqui como essa raça de víboras, que não, ele não está falando de falsidade, que a gente liga a víbora à questão de falsidade, mas a questão é, ele diz, olha, vocês são víboras, vocês não conseguem se arrepender, vocês não conseguem produzir sentimento no coração de vocês, a palavra de Deus é proclamada e vocês não sentem isso no seu coração. A mente de muitos é assim. Você proclama o Evangelho, mas ele não sente nada no seu coração. Essa semana, o presbítero Mateus postou um vídeo de um pastor bem velhinho, né? Eu falei assim, esse aí não estaria pregando numa church, né? Porque church só prega no vinho, né? E ele fala assim, no vídeo, ele comenta assim, em alguns momentos a palavra de Deus é apresentada como uma espada. Em alguns momentos a palavra de Deus é apresentada como um martelo. Em outros momentos a palavra de Deus é apresentada como um fogo. É impossível que uma vez que nós somos expostos à palavra de Deus, nós não nos sintamos perfurados e esmagados pela sua verdade. E que o Espírito Santo não incendeie a nossa vida. E que a gente fique inerte à palavra do Senhor. E quando uma pessoa consegue sair de um local onde foi proclamado as boas novas do Evangelho, não há outro tipo de enquadramento, não há nenhuma metáfora que seja mais perfeita do que a metáfora que João Batista está dizendo. Não conseguem produzir frutos de arrependimento, porque são como víboras, suas mentes são insensíveis. E aí, quando ele vai dizer a respeito desse machado que está posto à raiz das árvores, de maneira alguma esse machado ele está sendo usado na perspectiva, como lá de João 15,
quando vai dizer que é o ramo que produz fruto, o Senhor limpa para que produza mais fruto ainda. Não, a função desse machado não é essa podadura de limpeza que eu faço com as minhas plantas ou que você faz com as suas plantas. Não é isso. É um instrumento em que está posto a raiz. Uma vez lá em casa tinha uma palmeira, palmeirinha. Lembra essas palmeirinhas indefesas que você compra assim, que às vezes morre? Ele plantou uma lá, o negócio foi raiz. Estava horrível de tirar. E aí eu falei assim com o pedreiro, eu falei assim, você consegue tirar essa, que eu queria revitalizar o jardim da frente da minha casa? E ela não estava nos meus planos de estar ali, né? Eu falei, você consegue tirar essa raiz aqui para mim não? Essa palmeirinha aqui? Aí ele falou, tiro. Aí eu falei, beleza. Aí R$350. Eu falei, o quê? R$350? Ele é. E pô, isso aí dá muito trabalho. Eu falei, não. Fui lá na cepa, paguei R$50 no machado. Aí quando eu cheguei com o machado, eu falei, não, pode deixar que eu tiro. Aí ele falou, se tu tirar, eu que te pago. Eu falei, Foi aquele pedreiro que eu fiz o casamento dele, então a gente tem um trânsito bom. Eu falei, Renato, tu não me desafia não. Ele, tu não vai tirar isso não, Sandro, mesmo. Aí eu falei, aí eu já me senti assim, instigado, né? Voltei na loja e comprei uma luva. Meu irmão, eu ia lá assim, ó, porque eu não queria que aquela planta voltasse. Porque se você deixa a raiz, daqui a pouco ela está voltando. E eu ia com o machado na terra, e é ruim porque a terra amortece a lâmina, né? E vai, aos poucos vai cegando a lâmina, e eu, tirando ali, ó. Irmão, foi um buraco que era quase isso aqui, ó, de fundura. Uma planta que era mais ou menos nessa altura, mas tinha muita raiz. Tirei, já tem um tempo. Tem uma outra planta no lugar dela. Nunca mais nasceu. Porque quando Deus vier julgar, Ele vai vir para julgar para nada mais restar. É um julgamento final. Não haverá uma outra chance. Não será como aquela árvore lá do livro de Jó, que ainda que na terra envelheça a raiz, ao cheiro das águas brotará. Não. O machado está posto à raiz. Ele vai julgar para cortar, para nunca mais voltar a existir. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 6, vai dizer: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua fúria queima como fogo, e os montes desabam em sua presença. O Senhor é bom, é forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, mas arrasará seus inimigos com uma tremenda inundação. Perseguirá seus adversários escuridão adentro, porque vocês tramam contra o Senhor. Eles os destruirá com um só golpe. Não precisará vir outra vez. Será um golpe só. O machado está pronto ali para isso, para que quando o Senhor julgar, seja um só golpe, e Ele não precise mais estabelecer um outro tipo de julgamento. É interessante nós lembrarmos o contexto aqui, porque apesar desse texto não ser direcionado a nós, pedagogicamente ele é. Porque Naum está pregando para um povo na qual Deus já tinha mandado um profeta lá. Qual foi o profeta que antecedeu Naum? 150 anos. Foi o profeta Jonas. Deus enviou Jonas para Nínive. E ele pregou para Nínive, para que Nínive se convertesse. E a gente conhece a história, e Nínive se converteu. Só que 150 anos depois, Nínive está numa posição pior do que quando o profeta Jonas foi lá. Eles estão numa condição mais terrível. E aí, eu não sei se você já percebeu, quando os profetas se apresentavam e diziam assim: palavra do Senhor, era um chamamento de Deus, era um despertamento do Senhor. Mas Naum não chega em Nínive dizendo palavra do Senhor. Ele chega, coloca os seus pés em Nínive e declara peso da palavra do Senhor. Não há mais arrependimento, não resta mais conversão, ele não espera mais quebrantamento. Quando Deus estabelece o seu peso, é porque o julgamento já foi dado, e Ele os destruirá com um só golpe. Não haverá mais
possibilidade de arrependimento. Será como nos dias de Noé. As pessoas clamarão do lado de fora da arca, mas foi Deus que fechou a porta. Não haverá mais condição. Essa palavra é urgente aos nossos corações, porque esse dia está por chegar. Esse dia está por vir. Está por vir. Quando Deus aparece lá na parede de Beltesazar e escreve Mene, Mene, Tekel, Ufassim, e Daniel vai trazer a tradução e vai dizer assim: olha, Beltesazar, assim diz as escrituras da parede: pesado fostes e fostes achados em falta, teu reino será dividido. Quando ele repete Mene, Mene, é porque Deus fala: olha, você foi pesado. E ele vai repetir: você foi pesado, você foi medido, você foi medido 2 vezes e foi achado em falta. Eu quero te lembrar que nós já estamos perto, diante da segunda medida do Senhor, porque a primeira medida dele já veio sobre essa terra no período de Noé. A humanidade foi julgada, foi achada em falta. Vem aí sobre a terra um segundo juízo, e depois desse segundo juízo não haverá mais possibilidade, não haverá mais chance. Ele destruirá a humanidade, os rebeldes, os ímpios, com um só golpe. E é por isso que o machado está posto à raiz, porque quando ele golpear essa raiz, essa árvore nunca mais se levantará, ela nunca mais se colocará de pé. Ele é o lenhador e ele tem o direito de cortar a árvore, ele tem o direito de lançar a árvore no fogo, porque foi ele que plantou a árvore. Todos os homens que hoje vivem sobre a terra vivem porque o Senhor permite que eles vivam. A vida é dele, é dom dele, e é ele que retira. Algumas pessoas acham: não, mas só porque eu não servi ao Senhor, então eu não tenho direito para o céu. Não tem. Não tem. Ele te deu algo, pertence a ele. Nós fomos plantados pelo Senhor, todos nós, justos e ímpios. Isaías 5 vai dizer assim: agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia, e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e o meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava as uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo o que farei com o meu vinhedo: removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos, e o povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Ele esperava colher retidão, mas só ouviu gritos de angústia. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Nós somos o vinhedo dele, é dele. O que ele não fez por nós? Ele nos cercou de bens, ele nos deu saúde, ele fez a mesma coisa que ele fez com esse vinhedo. Eu plantei, eu arei a terra, eu enviei meu filho, eu mandei profetas, vocês mataram os profetas. Eu enviei meu filho, vocês rejeitaram meu filho. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Eu enviei os apóstolos, todos foram martirizados e mortos pelas mãos de vocês. Eu prometi a vocês que vocês não ficariam sós. Derramaria sobre vocês o meu poder, derramaria sobre o nome de vocês o Espírito Santo. O que Deus espera de nós, irmão? Qual é a desculpa que nós temos para não frutificar?
Ele nos deu tudo que era necessário. Nos deu a sua palavra, nos deu os pais da fé, colocou homens para morrer por amor ao Evangelho, para que esse Evangelho chegasse a nós, nos deu o Espírito Santo, tem nos dado dons, tem nos dado capacidade. Quais são os frutos que nós estamos oferecendo ao dono do vinhedo? E aí ele pergunta: julguem entre mim e o vinhedo. Eu sou o dono, fui eu que plantei vocês, eu dei toda a condição, e a única coisa que eu esperava era colher frutos de retidão, mas eu só ouvi angústia, só reclamação, só murmuração, só pecado, letargia, abandono da minha obra. Em muitos lugares, em muitas vidas, é a única coisa que Deus tem colhido. O que Deus tem colhido quando chega até nós? Quais são os frutos que nós temos oferecido ao Senhor? Quais são os frutos que nós temos? São os frutos que Ele de verdade espera. Jeremias capítulo 2, versículo 21 e versículo 22 vai dizer: contudo eu plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em uma videira silvestre e degenerada? Por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, o soberano, falei. Olha que questionamento terrível. Deus está fazendo: eu te plantei como uma videira pura. Como você pôde se degenerar de uma maneira tão suja, que por mais que se use a soda, você lembra da soda cáustica, aquela coisa que é ácido? Por mais que use sabão, por mais que você use isso, eu ainda consigo ver as suas manchas. Por mais que a gente coloque roupas que pareçam como de crente, que a gente pinte o cabelo, a barba, passe óleo, queira se parecer com crente, você pode enganar todos, mas o Senhor consegue ver as nossas manchas. Ele consegue ver o que há no nosso interior, por conta da sua palavra que nos corta, que nos divide, que faz uma cirurgia no nosso coração, e é capaz de discernir os nossos pensamentos mais ocultos, que vai lá na divisa da alma, do espírito, e revela de fato quem nós somos. A sua palavra faz isso, e está fazendo isso agora, comigo e com você. E é por isso que João Batista, no versículo 9, ele vai dizer: não comecem a dizer entre vocês mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Não se convençam que vocês são crentes. Não se convençam. Vocês não têm frutos. Se você está aqui nessa noite e durante essa palavra você olha para a sua vida e você não percebe que há frutos de uma vida cristã, não se convença de que você é salvo. Não seja como uma víbora, alheio de um sentimento que o Espírito Santo está querendo quebrantar os nossos corações nessa noite. Não se convença do porque você vai para o céu, porque você é filho de crente, ou porque você é um diácono, ou porque você trabalha na igreja, ou porque você canta, ou porque você toca, ou porque você é presbítero. Só tem você hoje, Vanderlei, sobrou para tu. Ou porque nós somos pastores, ou crentes há muito tempo. Não se convençam disso. A única forma de sabermos se somos crentes de verdade ou não é através das nossas obras e dos nossos frutos. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore não é pelas folhas, se elas são vistosas e grandes, é pelos frutos. E João Batista vai dizer que esses frutos sejam frutos dignos de arrependimento. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não vai pecar, mas é necessário produzir frutos de arrependimento. Senhor, te peço perdão pelo meu pecado. Não era isso que o Senhor esperava colher de mim. Em Lucas 19, versículo 40, vai dizer assim: Jesus
ao entrar em Jerusalém, é aclamado pelo povo. E os fariseus impelem para que Jesus repreenda o povo. Então Jesus diz assim: olha, se eles não clamarem, as pedras vão clamar. É outro versículo que a gente usa de forma equivocada, que a gente acha que isso aqui é para evangelismo, e não é, não tem nada a ver. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, o povo está clamando: olha, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aí os fariseus e saduceus começam a ficar incomodados, porque Jesus Cristo está entrando na sua última entrada triunfal de Jerusalém e está sendo ovacionado pelo povo. E mesmo esse clamor ainda não o convenceu Jesus Cristo, porque por mais que ele tivesse sido aclamado pelo povo, quando ele para por Jerusalém, ele chora. Ele sabe que aquela aclamação não era de todo sincera. Mas Jesus vai responder assim para eles: eu não posso impedir que eles falem sobre a minha divindade, sobre aquele que de fato eu sou, porque se eles não clamarem, as pedras vão clamar. E de fato, irmão, em vários textos na Bíblia, as pedras clamaram e manifestaram a palavra do Senhor e proclamaram as boas novas do Evangelho. O que a gente pode dizer, por exemplo, lá de Samuel, quando ele vai falar sobre aquela pedra de ajuda, e Samuel vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra clamou ali. A pedra de Horebe clamou com Moisés quando ajudava aquele povo. A pedra do Sinai, onde foram escritos os 10 mandamentos. A pedra que o Senhor arrancou do cume do monte para destruir a estátua de Nabucodonosor. A pedra que o próprio Cristo rolou. Quantas pedras estão clamando? Quantas pedras estão clamando? Se de fato, e de fato Deus tem poder para isso, desse oportunidade para que as pedras clamassem e adorassem a Ele, elas teriam muito a contar, irmão, de como elas foram esculpidas pela mão do Senhor, de como elas sentiram o poder de Deus quando elas eram derretidas no centro da terra e o Senhor as moldou, porque ninguém pode retirar o louvor do Senhor, não há como. E é por isso que João Batista vai dizer: ei, parem de se convencer, não fiquem indignados, porque dessas pedras aqui, Deus pode levantar filhos a Abraão. Se elas resolverem clamar, muitos ímpios aqui se converterão, como estavam se convertendo, como ele estava batizando para o arrependimento. Ele vai dizer: olha, se eu parar de batizar, se eu parar de pregar, Deus usa essas pedras aqui, ó, e elas começam a adorar o Senhor, e Deus levanta filhos a Abraão delas. Mas aquela pessoa que é insensível, ela não consegue compreender que a salvação, ela vem de Deus, ela não vem de uma herança familiar. Ela não é uma herança familiar, não é uma herança religiosa. A salvação, ela é herança de Cristo. Não adianta bater no peito e dizer: eu sou filho de Abraão, eu sou pentecostal, eu sou reformado, eu sou filho de pastor, eu sou bisneto, trineto, tetraneto de pastor. Não adianta. Não nos concede herança na graça de salvação. A salvação é herança de Cristo. Lá em Mateus 25:34, o rei vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aqueles que tiverem à esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Há 2 locais preparados. É a mesma coisa que João está dizendo. É a mesma coisa que o mestre aqui está dizendo. E essa palavra é uma palavra urgente de despertamento para nós, para crentes que vivem uma vida dupla, que acham que estão enganando ao Senhor, que vêm para a igreja cantar, tocar, pregar, levantar as mãos, mas têm administrado pecados ocultos em sua vida. Quando o Senhor voltar, Ele vai examinar você em busca do fruto que Ele quer. E se Ele não encontrar esse fruto, tu será colocado à sua esquerda para queimar em um fogo que nunca se apagará. Essa é a palavra de Jesus Cristo.
Eu sei que às vezes tem um pessoal que fala, não, eu gosto de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus é fofo. Não, isso aqui é a palavra de Jesus Cristo. Está aqui, ó, no Evangelho. Jeremias 11, versículo 14. Deus vai falar a Jeremias: Jeremias, não ore mais por este povo, não chore por eles, pois não os ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Que direito tem meu povo amado de vir a meu templo depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso os seus votos e sacrifícios poderão evitar a destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheia de bons frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram mal e provocaram a minha ira ao queimar incenso a Baal. Veja o questionamento do Senhor: que direito nós temos de nos apresentar ao Senhor para adorar depois de cometer tanta imoralidade? Qual é o direito que a gente tem? Lembre do que o texto diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que estiver mãos limpas. Não posso me apresentar diante de um Deus santo mergulhado na imoralidade. Que direito nós temos? E veja o que Deus está falando: Jeremias, não chore mais por esse povo, porque por mais que eles orem, eu não mais os ouvirei, eu não mais atenderei às suas orações quando me clamarem no meio da sua aflição. Acaso seus votos e sacrifícios podem evitar a destruição? A gente se engana porque a gente acha que a gente faz um momento de oração, ou porque a gente faz um jejum, ou porque a gente estabelece um voto, como muitas pessoas fazem votos aí, para que Deus os abençoe, e depois querem levar a sua vida arregalada, fazendo o que querem, achando que compram o Senhor com sacrifícios e ofertas. Não, eu fui lá, eu fiz o meu sacrifício, eu fiz um jejum. Qual é o direito que isso nos dá? Nenhum. Nossos sacrifícios, nossas ofertas não podem evitar a nossa destruição se nós estivermos mergulhados naquilo que o Senhor considera imundo e pecado. Versículo 11. Ai, meu Deus, a hora. Falei só sobre 2 versículos. Eu, em verdade, vos digo, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, querido, a gente quando ouve uma pregação dessa, a gente fala assim: pô, mas o pastor, ele prega como se fosse peso, ele por acaso ele é perfeito? Eu sei que eu não sou ele. E João Batista também sabia que ele não era. Não é confortável trazer um tipo de mensagem assim. Não era confortável para João Batista. Não é confortável pregar sobre o pecado e ao mesmo tempo em que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo fazer ferver no meu coração e subir como bolhas do meu interior todas as minhas ações pecaminosas, todos os meus maus pensamentos que eu tive durante a semana. E ao passo que a gente ministra à igreja, o Espírito Santo cortando dentro do nosso coração e dizendo: Sandro, você também precisa ouvir essa palavra. Essa palavra também é para você. Não era confortável para João Batista trazer essa palavra para aquele povo. João Batista está dando provas que ele também estava disposto a promover bons frutos. Aquele povo estava querendo colocar João Batista num pedestal que não pertencia a ele. Eles estavam querendo reverenciar João Batista. E aí João Batista se esquiva. Eu tenho um colega que falou assim: Sandro, eu acho muita ignorância da sua parte. Uma vez eu comentei com ele, eu falei assim: não, lá na igreja eu ensino que não se elogia a pregação, não se elogia o pregador, a mensagem não é minha, o pregador é o Espírito Santo. Então quer elogiar a mensagem, fala com Deus, não comigo. Não comigo, a mensagem é dele. O Espírito Santo é o pregador, elogia o Senhor, diga graças a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, tudo para ele. Aí ele fala assim: não, mas eu acho uma forma, isso muito extremo. Mas João Batista, ele faz isso, porque João Batista está numa posição em que ele tem que vigiar muito, como muitos líderes precisam vigiar,
Quando às vezes Deus nos coloca numa condição em que as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferenciada, como se você estivesse isento de pecar, isento de falhar. Veja a declaração sobre João Batista em João 1. No princípio era o verbo. Não, isso aqui não é João Batista não. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Veja, o texto está vindo falando de Jesus, uma declaração tão bonita, só que do nada entra uma declaração sobre João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este homem veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8. Ele não era a luz, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E o povo está ali indo atrás de João Batista. Ele tinha tudo para se sentir envaidecido. Lembra do que eu falei no domingo passado? Ele não estava na sinagoga, ele não estava na frente do templo, ele não estava no meio de Jerusalém, ele não estava nas ruas de Judéia, ele estava no deserto. As pessoas estavam indo atrás dele. Ele tinha tudo para se sentir envaidecido. Ó, aqui, ó. Estão vindo de longe. Estão vindo de longe. Ó, estão vindo de longe. Assim, com todo perdão e guardadas as infinitas proporções. Mas nós temos pessoas aqui que vêm de longe. E se em algum momento a gente permitir, eu vou usar a palavra de Jó. Jó diz assim: olha, que Deus me livre de me sentir lisonjeado, porque de certo Deus me mataria. Porque a glória é dele. João Batista sabe que por mais que ele pregue sobre o Messias, não é ele o Messias. Ele sabe que por mais que a vida dele seja ceifada por denunciar o pecado, ele sabe que não é a morte dele na bandeja de prata que vai promover a salvação. Por mais que ele sinalize a luz, ele sabe que ele não é a luz. Ele sabe que ele no deserto só é a voz. Deus é o pregador. E ele declara isso. Ele é a voz que clama no deserto. Nós só somos a voz. João Batista se esvazia o tempo todo. E é por isso que quando ele é questionado, quando Jesus acaba de ser batizado e ele começa a perder discípulos, e alguns discípulos dele falam assim: João Batista, seus discípulos estão te abandonando, estão todos indo para esse Jesus que você acabou de batizar. Como pode? Qual é a declaração de João Batista? Lá em João 3,30: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabe que a única coisa que ele pode promover é o batismo por arrependimento. Mas ele sabe que a única coisa que ele pode fazer é fazer o homem descer as águas. Mas só Jesus Cristo pode batizar com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Eu sei que em muitos lugares o pessoal bota a banner aí: noite do batismo com o Espírito Santo. Como pode? Isso não está nas nossas mãos. Isso não está nas nossas mãos. O que eu posso é fazer você descer as águas de batistério, mas só o Espírito Santo pode te encher. Eu posso encher o batistério de água, mas quem te enche do Espírito Santo é Jesus Cristo. Eu posso ministrar a ceia, o pão e o vinho, mas só Deus pode derramar as bênçãos provindas desse momento. Não está nas minhas mãos. João Batista sabia que isso não estava nas mãos do pregador. João Batista está oferecendo ao Senhor os seus frutos, e ele vai declarar: ele é o Filho de Deus. Eu não sou digno nem de carregar as suas alparcas, eu não sou digno nem de levar os seus sapatos, não sou digno de tocar nas suas sandálias. É ele que tem que crescer, a mim só me resta diminuir, ao ponto que só ele apareça, que só a sua glória brilhe. No versículo 12 ele vai dizer: em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. Agora no texto, João Batista ele migra da metáfora das árvores para comparar em relação ao trigo e a palha. Quem é a palha? É o joio, é a moinha
que o vento dispersa. E qual é a figura, e qual é a dinâmica? Ele vai dizer que o Senhor vai recolher o trigo para colocar dentro do seu celeiro, mas a palha ele vai queimar. Ninguém queima a palha dentro de casa. A palha estará lá do lado de fora, e será lá que ela será queimada. E eu tenho algumas outras coisas a falar para vocês que é necessário que a gente compreenda. A palha que queima, o fogo que queimará essa palha, ele não será aceso. O Senhor não acenderá esse fogo. Esse fogo já está aceso. Esse fogo já arde nesse momento. Jonathan Edwards, no sermão dele, Pecadores na mão de um Deus irado, ele vira para a igreja e diz assim: vocês já pertencem ao inferno. A única coisa que falta é que a terra abra e engula vocês. A palavra do Senhor diz que todo aquele que não é do Senhor é filho da ira de Deus. Jesus Cristo fala: vocês acham que vocês são filhos de Abraão? Vós sois filhos do diabo. É Jesus que fala isso. A chama que queimará a palha já está acesa. Mateus 25, 42 diz que o inferno foi criado para Satanás e para os seus anjos. E Deus não poupará a ninguém. Porque lá em 2 Pedro 2,4 ele vai dizer assim: se Deus não perdoou os anjos que pecaram, havendo-os lançado no inferno, e entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Essas chamas foram acesas quando Deus manifestou a sua ira contra todos os anjos que hoje são demônios, que se rebelaram contra ele no céu. É desde lá que essas chamas queimam. É desde lá. Essas chamas já queimam há muito tempo. E serão essas chamas que queimarão a palha. Essas são as chamas da ira de Deus, que foram acesas para receber todos os anjos que se rebelaram contra o Senhor, e receberão também todos os ímpios que se rebelaram contra Deus. E há algo muito pesado nesse texto. 2 Pedro 2, versículo 4, ele vai dizer: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançados no inferno, entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente. Existem igrejas aí que falam assim: não, eu não creio que Deus vai condenar. Mas ele já deu muitos exemplos. Ele pôs, está aqui, ó. Se engana aquele que acha que Deus não é capaz de fazê-lo. Ele fará, porque ele já fez. Ele colocou Sodoma e Gomorra como exemplo para aqueles que vivem de forma ímpia. E ele livrou o justo Ló, no versículo 7, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Eu sei que muitos aí fora, talvez até a gente tenha aqui, a gente aqui dentro, que podem dizer assim: não, mas isso é um mito, mas isso aí é uma alegoria, isso aí é algo que a religião inventou para trazer medo, para amedrontar as pessoas. Mas o texto de 2 Pedro continua a falar, inclusive, sobre essas pessoas. João Batista fala sobre essas pessoas. Vocês estão querendo se convencer de que são capazes de escapar da ira vindoura. Vocês estão se autoconvencendo, estão amultuando para vocês, mestres de si mesmos, para se convencerem como uma cobra que come o próprio rabo, como alguém que se alimenta, 2 Pedro 2,11, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Veja, esses anjos julgados pelo Senhor hoje estão no inferno, e em nenhum momento esses demônios
blasfemam contra Deus, porque eles sabem que esse julgamento é justo. Eles foram expulsos do céu, queimam hoje no inferno, e a sua boca não blasfema contra Deus. Mas no versículo 12, há uma comparação entre o ímpio e os demônios, entre aquele que não quer servir a Deus e os demônios. Vamos voltar para o versículo 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, maior do que nós, não do que Deus, maior do que nós, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas estes homens, a humanidade, como animais irracionais, que seguem a sua natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua própria corrupção. Sabe o que Deus está falando aqui? O diabo, o inferno, foi feito para o diabo e para os seus anjos. E muitos homens serão lançados lá, quando ele vier visitar cada árvore e tratar com as videiras. Mas para estes homens, para aqueles que blasfemam e têm uma vida mergulhada no pecado, o Senhor nos vê numa condição pior do que um demônio. Porque os demônios, mesmo sendo maiores do que nós, não ofendem ao Senhor. Quando Jesus chega ali em Gadara, aquele demônio fala assim: olha, o Filho de Deus veio nos perturbar antes do tempo. Os demônios declaram a grandeza do Senhor. Eles tremem diante do Senhor. Eles reverenciam o Senhor. Os demônios sabem quem é Jesus. Mas às vezes muitos de nós, como animais irracionais, como bestas, vivemos a nossa vida na presença de Deus, profanando o seu santo nome, blasfemando contra o nome do Senhor, achando que eu posso fazer piadota com as coisas do Evangelho, porque eu resolvi ser um pregador tipo standard, eu não sei falar, fazer comédia com as coisas do Evangelho. Linkam o Evangelho a coisas indecorosas, coisas de tão baixo nível que não dá nem para repetir aqui. A internet está lotada. Aí ainda diz assim: não, porque Deus me deu esse ministério de aliviar o cargo das pessoas através do humor. Que isso? Quem tira os nossos fardos é a graça, não é rir, não é fazer piada, não é chegar aqui e contar um montão de piada e falar assim: nossa, que pregador legal, ele conta tanta piada, vai curar os casamentos. Não, meu irmão, é a palavra de Deus que nos limpa. Quantos de nós estamos tendo postura pior do que as dos demônios? Pior do que as dos demônios. Eu duvido que se em uma dessas cadeiras estivesse assentado um demônio, eu duvido, e se Deus estivesse pregando aqui, eu duvido que um demônio pegaria o celular para jogar um videogame, uma vez que Deus está falando na sua frente. Eu duvido, porque eles temem e tremem diante do Senhor. E desculpa se a palavra está sendo desconfortável para você, como está sendo para mim. É tempo de reavaliarmos a nossa vida e ver se nós estamos tendo condição de oferecer ao Senhor frutos que Ele quer, frutos que Ele espera. Duvido, queridos. A palavra do Senhor diz: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Deus está no templo. Sejam poucas as suas palavras. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Deus espera temor do seu povo. Mas às vezes a gente passa aqui ou em outras igrejas, e a gente passa e a pessoa está dando tiro na nave. Eu duvido que um demônio faria isso diante do Senhor. Eles não blasfemam contra Deus, mas às vezes nós agimos como animais irracionais, como o apóstolo Pedro está dizendo. E não tem nenhuma figura melhor do que essa, do que nos comparar a animais irracionais.
entendendo que nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, crendo que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, crendo que o Espírito Santo está clamando, está pregando, e eu pego meu celular para jogar videogame. Supera a irracionalidade. Pedro foi cirúrgico. Pedro foi perfeito na sua analogia. Estamos agindo como animais irracionais. Precisamos avaliar a nossa vida. Essa mensagem de João Batista, pregada há mais de 2000 anos atrás, 2030, porque o nosso calendário está errado, acho que você está errado por 6 anos, né? Não, é para trás ou para frente? Para frente, né? Então nós não estamos em 2024, nós estamos em 2030, né? Nosso calendário está errado por 6 anos. Viu? Você é 6 anos mais novo. Essa pregação de João Batista é urgente para nós. A mensagem, ela é para hoje. Não devemos nos esquecer que ao olharmos para a nossa vida, o Senhor também nos vê, e existe um machado que está posto às nossas raízes. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Convidar você a ter um momento de oração ao Senhor, falar com Deus. Pastor, eu tenho os pecados, eu tenho minhas fraquezas. Eu não vou dizer que não há problema, porque há problema, mas o que eu preciso declarar para você é que o Deus que declara lá em profeta Isaías que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, ao sermos lavados eles ficarão brancos como a pura lã, esse Deus está aqui. E esse machado, por mais que ele esteja posto às nossas raízes, ele ainda não foi usado. E nós temos tempo para nos arrepender, para voltarmos ao caminho de retidão. Deus está nos dando tempo. Ele está sendo longânimo com cada um de nós, para que nós venhamos a nos arrepender. Coloque a sua vida agora diante de Deus. E saia daqui aliançado com esse Senhor, pedindo socorro e misericórdia a Ele. Diga: Deus, me ajuda. Me ajuda a vencer o pecado que tão de perto me assedia. Me fortalece para vencer os intentos de Satanás. Eu me sujeito a Ti. Eu me sujeito ao Teu poder. Eu me sujeito à Tua poderosa e forte mão. Senhor, derrama o Teu poder sobre a minha vida. Não permita que Satanás me engorde mais através das minhas próprias cobiças. Fortalece o meu coração, me limpa, me lava, nos purifica, Senhor. Nos purifica, Deus. Purifica a nossa vida, purifica o nosso coração, Deus. Nos molda, Pai. Quantos de nós aqui podem estar numa condição deformada, torta, mas nós sabemos que se nós quebrarmos nas suas mãos, como um vaso pode quebrar nas mãos do oleiro, o Senhor nos refaz. Então nos refaça, Senhor. Nos restaura, Deus. Restaura o nosso coração. Restaura o nosso interior. Molda, dá-nos um novo coração, Deus. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Tu és a nossa fonte. Tu és o ribeiro de águas da qual nós bebemos. És Tu que sacia a nossa sede. Tu não nos abandona no deserto como as tamargueiras estão. O Senhor tem nos sustentado, mesmo em lugares áridos, mesmo em lugares difíceis, e sido conosco. O Senhor não tem nos abandonado.
O Senhor não permite que nenhuma provação venha até nós, além do que nós podemos suportar. Nenhuma provação se levanta contra nós que o Senhor não deu escape. Tu és um Deus amoroso. Tu és um Deus bendito, misericordioso, cheio de afeto e de amor. Ah, Jesus, age com misericórdia conosco. Somos tão imperfeitos. Somos tão imperfeitos, Senhor.